Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Joesley Cordeiro, ele que é integrante da comissão de produção do Festal 2018, Festival de Teatro de Alagoas. Joesley, quarta edição, como chega essa expectativa da quarta edição? Para a gente, são 4 anos de muito trabalho, né, para manter vivo a arte, várias artes, na verdade, que inclusive é uma coisa importante a gente pontuar, que ele nasceu como Festival de Teatro de Alagoas, mas hoje ele já se entende como Festival de Artes Cênicas. Então ele abrange, além de teatro, circo, dança, contação de história. E para a gente é uma felicidade enorme poder mais um ano ter e dividir as obras, espetáculos, uma exposição linda que está no Museu Tel Brandão, com todo o público de Maceió e toda a região também. Conta, você falou, já começou mostrando que dá muito trabalho, a gente sabe, uma luta para mostrar isso daí que é feito em Alagoas e muitas vezes não tem uma lupa, algo muito, uma exposição maior, pelo menos a que merecia. Como se concentra hoje esse cenário do Teatro de Alagoas para construir um festival como esse? Então, né, eu acho que é justamente uma das principais pautas do Festal, porque a gente começou a se unir, vale lembrar que o Festal, ele é um festival construído coletivamente por vários grupos. Hoje temos 3 grupos que constroem esse festival anualmente, e essa edição de 2018 é construída por 13 grupos. Quantos? 13. 13 grupos. Isso. E esses 13 grupos, eles se unificam e formam uma unidade justamente pela falta de políticas públicas que subsidiem ações que fomentem a circulação desses espetáculos, enfim, e toda essa programação que a gente propõe aí. Então, a partir da unidade desses 13 grupos, a gente se junta em prol de fortalecer essas políticas independentes, já que as públicas elas estão cada vez mais invisíveis assim a gente, e está cada vez mais difícil de se produzir alguma coisa através de políticas públicas, então a gente decide fazer isso de uma forma independente. Esse ano a gente tem um apoio da Algás Social, que é uma apoiadora essencial para que tudo isso aconteça com essa qualidade, porque a nossa força ela é importantíssima, a nossa unidade ela é grandiosa, mas a gente precisa de recurso, e esse recurso nesse momento a gente tem através do edital da Algás Social, que é nossa patrocinadora. A gente tem visto aqui, é um quarto festival, mas ele, embora os espetáculos comecem no dia 17, ele já começou, né? Já teve um ponto de partida, não teve? Exatamente, a gente cada vez mais tenta crescer o festival, porque a gente é muito rico em cultura, é muito rico em espetáculos de teatro, a gente tem um leque imenso de atividades culturais aqui em Maceió, e a gente tenta sempre contemplar o máximo de atividades possíveis. Então, esse festival é o fruto também disso, porque esse ano a gente abriu o festival dia 10 com a exposição Fios da Memória, que é uma exposição onde a gente retrata um pouco da história do teatro alagoano, desde nossos antecessores, no caso da minha geração de teatro, às gerações mais recentes que estão aí hoje, inclusive no festival. Além do festival, da exposição... Mas no caso da exposição Fios da Memória, onde é que ela está acontecendo? A exposição Fios da Memória, ela está no Museu Tel Brandão. Fica onde o Museu Tel Brandão? Ela fica ali perto do Espaço Sinibu, perto da Praça Sinibu. Certo. Espaço Cultural. Ali no centro, perto da Praia da Avenida. Exatamente, em frente à Praia da Avenida. Certo. Na Avenida da Paz. É aberto, paga alguma coisa? Não, a entrada é totalmente gratuita. O Museu Tel Brandão dispôs, inclusive, de monitores para que possam fazer visitas guiadas, inclusive por escolas. A gente vai receber algumas escolas, que já está programada pela organização do festival. E ela está lá do dia 10 ao dia 26 desse mês de outubro, com entrada gratuita e totalmente acessível. Horário comercial. Horário comercial. E o que é que se encontra nesse Fios da Memória? O que é que vocês conseguiram coletar? Foi um trabalho bem difícil, porque quando se fala de memória em Alagoas é uma coisa bem delicada, né? Porque a gente pouco consegue se guardar essa memória, seja de outros segmentos, mas no teatro e nas artes especificamente. Então a gente tentou coletar, fazer um processo curatorial, onde a gente começou a entrevistar grupos de teatro, inclusive os que estão dentro do festival, e saber o que de cada grupo representaria uma memória coletiva, né? E a partir disso a gente foi montando uma exposição baseada nessas memórias dos grupos. Nesse sentido, o que
o que serve de aprendizado, de certa maneira, eu acho que a gente, quando começa a fazer algo, muitas vezes, durante o processo dessa feitura, você descobre, como você tem exemplo, a memória. Serve de exemplo, ou de certa maneira, como se envolve em 13 grupos, para que se registre melhor essa memória, que se concentre, que se centralize de uma certa maneira essa memória do Teatro Alagoano? Eu acho que o maior aprendizado da exposição do Festal, mas que está também muito presente na exposição, é que, por mais que Alagoas sempre foi um estado que sempre teve uma política pública cultural muito fragilizada, independente disso, sempre tiveram os grupos resistindo a tudo isso e mostrando a maior e melhor qualidade do teatro, da dança, do circo, independente dessas políticas. E isso está muito bem colocado na exposição e de uma forma muito afetiva. É uma exposição que está muito linda, assim, a gente descobriu inclusive histórias que nós não conhecíamos, assim, um dos outros, enquanto grupos, e ela está lá disponível e aberta para qualquer pessoa acessar no horário comercial no Museu Tabrandão. Muito bem. Além disso, dessa mostra, quanto tempo foi levado para que vocês organizassem, planejassem, executassem esse festival? O Festal é um festival que a gente trabalha quase o ano todo nele. Por mais que a culminância dele aconteça no mês de outubro, como é o caso desse ano, a gente abre o ano já começando a planejar esse festival. Ou seja de onde iremos fazer, como iremos fazer o festival, quais são os apoios que nós podemos buscar, e também tem uma pós-produção que após terminar o festival nós se reunimos enquanto grupos para avaliar e também para fazer relatório, enfim, toda uma demanda, mas geralmente do início ao fim do ano a gente de alguma forma está reunido pautando o festival, porque é inclusive um desejo nosso que o festival seja o início do movimento de uma rede de encontros de artistas também. E como vai funcionar essa rede? Ela já está acontecendo, porque o festival é o pontapé disso. A partir do momento que nós estamos juntos, reunidos, voluntariamente, porque nós grupos não somos pagos por estar trabalhando nesse festival, nem por construir ele. A gente tem um apoio da Algué Social que subsidia algumas coisas do festival, como pagamento de cachê, assessoria de comunicação e algumas coisas que são essenciais para que a gente funcione. Mas vale lembrar que todo o nosso empenho e dedicação ao festival, do início ao fim do ano, ela é voluntária. Então isso para a gente já é o início de uma rede coletiva, porque a partir do momento que nós nos encontramos mensalmente para produzir coletivamente um festival que está aí crescendo, já está em sua quarta edição, isso já é o início de uma rede coletiva que está aí florescendo através de um festival, por exemplo. E como vocês pensam em manter essa rede de uma forma sustentável? Vou tentar explicar. Naturalmente, quando se faz por exemplo, quando se estuda teatro, ou o que quer que seja, se fosse jornalismo, economia, é natural que por todos estarem unidos no mesmo ambiente, estudando por uma questão maior, você só passa a se estudar juntos, Sim. Que se monte grupos, DCE, redes, essas coisas. A partir do momento que há uma formação, há uma necessidade muitas vezes de se manter, de ganhar dinheiro com isso. Como vocês imaginam manter essa rede para além de uma união? Muitas vezes, para se manter uma rede dessa, precisa que todo mundo esteja ganhando dinheiro. Não com a rede necessariamente, sim. mas que esteja ganhando dinheiro. Como fazer isso para manter a unidade, a coesão, uma sequência não descontinuar? Sim. Em relação ao festival, por exemplo, a Algás vem sendo fundamental para que o festival nos mantenha conectados, né? Mas para além do festival, é de desejo nosso, sim, que nós continuemos com outros projetos inclusivos enquanto rede e de uma forma sustentável, sim, né? Infelizmente ainda nós não podemos nos pagar, a gente não nos paga não porque nós não queremos, mas porque, enfim, os recursos ainda são reduzidos e para que a gente consiga um dia se pagar pelo festival e entre outras ações, a gente precisa pleitear novas políticas públicas culturais também, se lançar em editais privados, como por exemplo de empresas que anualmente fornecem editais e através deles a gente conseguir valores maiores que subsidiem tanto a edição do festival quanto outras ações se for o caso, quanto o nosso pagamento também, né,
quanto artista, quanto produtor, quanto, enfim, todas as funções que estão envolvidas. Exemplo, um festival desse, quanto é o ingresso? Entrada gratuita. Isso daí não seria já um problema para se manter? Pois é, mas aí onde é que está? Porque o que é que acontece? Nós estamos num estado que ele ainda não tem o hábito de ver atividades culturais. Então, se a gente cobra ingresso, a gente está, de alguma forma, direcionando o acesso a pessoas que já têm o hábito de ir ali, e é um público muito reduzido quando se trata de pagantes aqui em Maceió. Então, a nossa ideia é fazer formação de público também. E aí, a partir do momento que a gente pensa na formação de público, a gente traz escolas. Desde o nosso início, a gente está em diálogo total com a escola. Tanto já fez a audição passada, por exemplo, nós acontecemos toda na escola. Foram 10 espetáculos que foram às escolas. Então, a gente vai... A maioria das crianças disse que era a primeira vez que ia ao teatro. Então, como é que eu, por exemplo, faço uma temporada de espetáculos com o meu grupo ou com um festival e, enfim, faço uma programação maravilhosa, de uma qualidade incrível, mas as pessoas não têm o hábito de ir ao teatro. Então eu preciso primeiro fazer uma formação de público, mostrar a essas pessoas que existe a arte. Esse é um primeiro movimento. E a partir disso, que essas pessoas tenham o hábito de ir ao teatro, eu posso sim abrir uma temporada, cobrar ingresso, numa futura edição paga, por exemplo. Mas até então a gente acha que é muito mais importante esse processo de formação de público para que posteriormente a gente possa um dia, de fato, ter mais público e pessoas pagantes nas salas de teatro. Estamos na quarta edição. Vocês já conseguem ver evolução nessa formação de público? Com certeza. Principalmente porque a gente está toda a edição até então dialogando com as escolas. E isso já é muito, assim, tanto as escolas já nos pedem para que a gente volte, porque as crianças pedem muito. E a partir do momento que a gente entra na vida de um ser, daquele que está em formação, eles são tocados a ponto de querer rever aquilo de novo, né? A gente sabe que a realidade das escolas públicas ainda não é de pessoas que têm um poder aquisitivo que possa estar saindo para ir ao teatro. A gente sabe que em Maceió os teatros estão no centro, é um lugar mais centralizado, mas a gente trabalha diariamente também para que a gente consiga atingir todas as camadas e públicos, assim, seja da parte alta, parte baixa. Vocês falam em escola, muitas vezes eu imagino que tem uma idade de 10, 15 anos. É muito relativo, porque a gente recebe de pequenos, inclusive na nossa programação também está bem recheada de vários espetáculos que atendem todas essas faixa etária, que vai desde a infância ao adulto, por exemplo, né? A gente tem espetáculos à tarde e à noite. Então a gente atende as escolas durante o dia, à noite também tem escolas, EJA, e o público em geral que também pode se aproximar e assistir qualquer uma das sessões, seja tarde ou noite. Eu digo isso porque no caso da escola, se for uma criança de 10 anos, essa formação de público, ela mira o quê? Um médio prazo. Sim. Né? Sim. E, quando se trata de crianças, sem dúvidas, assim, apesar que muitas crianças hoje elas pedem aos seus pais para voltarem ao teatro, né? Isso vem funcionando, a gente vem sentindo isso inclusive no festival. Dentro desse festival, por exemplo, tem pessoas que estão hoje como artista, como grupo, mas que foram tocadas através de oficinas de grupo que estão dentro do festival. Então isso para a gente é muito positivo, porque isso é uma semente que foi plantada, que floresceu, que está ali à prova, e não necessariamente que todos vão se transformar em artistas, que esse nem é nosso objetivo, mas que pelo menos as pessoas tenham ciência e noção que aqui em Maceió, em Alagoas, existem vários grupos, existem teatros que estão ali sempre dispostos e acessíveis para que essas pessoas ocupem esses espaços, seja elas de qualquer poder aquisitivo possível, né? Assim. Eu estou aqui com o Joesley Cordeiro, ele que é integrante da comissão de produção do Festival 2018. Ele volta daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando
Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Joesley Cordeiro, integrante da Comissão de Produção do Festal 2018. Joesley, a gente está falando de formação de público. Quanto tem sido, e a gente de certa maneira tem visto pouco, essa é uma atitude louvável de você fazer uma formação nas escolas, mas o teatro já esteve mais presente dentro das escolas. Como você vê ainda um número reduzido de oficinas de teatro para essa formação que no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, tem sido uma formação muito mirando no vestibular, puramente no vestibular, e pouco nessa formação mais social, mais humana? Então, né, a escola, muitas das vezes, ela prepara o aluno para o vestibular, como você bem colocou. E o teatro, as artes no geral, seja ela dança, circo, ele sempre tem uma afetividade de formar o cidadão, né? Então, assim... Teatro é uma perda de tempo? Pra mim, não. Eu acho também que não. Porque o que acontece? Se fosse perda de tempo, acho que não estava existindo até hoje também, né? E dentro da sala de aula, eu acho que isso se explica porque, quando você fala que já teve muito mais e hoje tem menos, está muito direcionado justamente às políticas públicas, né? Porque quando se fala de escola, que são equipamentos públicos, na maioria deles, e já teve mais e não tem mais, é por conta de políticas que vão reeducando ou reestruturando aquela instituição. Eu falo de teatro porque estamos falando do Festival de Teatro de Alagoas, mas eu poderia expandir isso aqui para o ensino da música, o ensino das artes como um todo. Eu acho que isso daí, principalmente depois que você precisa pontuar 850 de 1000 num vestibular, isso daí ficou exatamente de lado, né? E esse aí é o grande problema, talvez, porque cada vez se mira mais os números, o vestibular, e vai se perdendo de fato a formação do cidadão de fato, né? Porque a gente sai da escola ou está na escola sendo formado por números e por frases, e às vezes esquecem que dentro da sala de aula, inclusive hoje é o dia do professor, estão formando cidadãos que vão fazer outras coisas na vida, vão lidar com pessoas. Hoje em dia a gente está na prova viva que, inclusive, estamos em um momento super difícil onde as pessoas estão cada vez mais intolerantes umas com as outras. Então, o teatro, as artes, a dança, o circo traz essa afetividade e traz também esse reflexo da vida, né? A arte tem aquela, inclusive, frase clichê, que a arte reflete a vida. Então, de alguma forma está ali colocando na frente da pessoa realidades, histórias que fazem elas refletirem e se sentir tocadas por aquelas histórias através do teatro, da dança, do circo, e com isso fazer com que sejam pessoas mais afetivas com o mundo, né? Assim, com o outro, principalmente. Você acha que há espaço na escola para o teatro e para o vestibular? Os dois cabem na mesma escola? Não, de caber com certeza eu acredito que cabem, né? O problema é que as artes praticamente não existem na escola. Ela passeia por a escola, tem um professor de arte geralmente em cada escola, e ainda assim o professor é direcionado a fazer atividades direcionadas, né? Que é ensinar o processo da arte, história da arte.
E nós somos muito mais que isso, assim, né? Nós somos... A arte é praticar arte. Assim, quando você pratica, você sente o que é arte. Se não como praticante, mas como público. Quando você vê um espetáculo, você entra numa sala de teatro, quando você sai uma outra pessoa, sai pensando em outras coisas. Então, a gente precisa que também dentro da escola seja inserido de alguma forma atividades como essa. Então, o Festal, ele pega essas crianças esse ano, leva a exposição aos teatros, para que também a gente também participe desse movimento, porque a gente sabe que as políticas públicas elas não dão conta disso, apesar que elas deveriam, né? Mas já que elas são muito poucas para isso, a gente tenta de alguma forma fazer também um pouco desse movimento para suprir um pouco dessa fragilidade, né, que existe. Eu não sei se eu estou correto no meu pensamento, mas eu lembro quando a gente vai pesquisar um pouco da história do teatro, por exemplo, você tinha o teatro na Inglaterra, o de Shakespeare. Você tinha o Estado até fornecendo o próprio teatro. E às vezes, nem sempre, às vezes você tinha donos de teatro mesmo, mas os artistas ganhavam com as peças em si. Existe realmente, eu acho que é uma reflexão que eu coloco aqui, a necessidade desse artista, desse grupo teatral, desse produtor cultural, da ajuda de uma política pública? Ele não pode conseguir construir, claro, não de forma sozinha, mas em termos de vários grupos, a sua própria história, seu próprio caminho de financiamento? A política pública ela é fundamental, né? Que a gente consegue sobreviver sem ela, isso a gente consegue inclusive provar. Mas veja só, eu tô sobreviver mesmo, não só se alimentar. Eu entendi. Viver da arte. A política pública ela é essencial, sim, para que a gente subsidie as mínimas condições de funcionamento, isso como profissionais, né? Então, como profissionais, a gente precisa ser pago e etc. E um caminho independente ele também é possível, mas como eu falei anteriormente no início da entrevista, a gente precisa primeiro fazer uma formação de público. E a gente não consegue fazer uma formação de público em um estado como Alagoas na pura independência. Precisamos de políticas públicas que forneçam subsídios para que nos financie para ir em outras cidades do estado, por exemplo, que é uma vontade enorme da gente, mas que ainda não são pernas alcançáveis nesse momento. E financie, enfim, circulações, criações, para que a gente consiga, de fato, ter momentos mais altos, assim, no teatro, né, nas artes, falando. Tá, assim, só para fazer justiça à história, porque parece, da maneira que eu coloquei, parecia que os artistas sempre fizeram sozinhos. Você tinha os mecenas, né? Você tinha os empresários, os comerciantes que financiavam. E daí surge a nova pergunta: como é que os grupos têm visto o papel do empresário de Maceió não no mecenato, como acontecia antes, mas no incentivo ao teatro? A gente, como as artes, no sentido geral, tem esses movimentos teatrais a gente, por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil você conseguir pleitar com empresário, seja lá com que empresa for, políticas através de grandes projetos. E a gente não consegue propor grandes projetos através de pequenas pernas, né? Então, assim, quando você fala das leis, dos editais das políticas públicas, a gente precisa dessas políticas públicas para se afirmar. E a partir dessa afirmação a gente consegue outros desdobramentos. E esses seriam as parcerias, uma futura independência, né? Só que a vontade de investir nas artes ainda é muito pequena perante as poucas a fé mesmo do poder público, inclusive, e consequentemente das pessoas que pouco conhecem o que existe aqui. Se você parar uma pessoa aqui no centro agora e perguntar se ela já assistiu ou conhece algum grupo de teatro daquela, provavelmente vai dizer não, porque ela nunca viu ou não conhece, enfim. As pessoas não se sentem pertencentes a essa cultura porque elas não conhecem. E para isso a gente precisa de políticas públicas que nos façam se difundir no Estado e mostrar de fato essa riqueza de projetos de teatro, de circo, de dança que existem aqui.
Então, assim, é muito complexo falar sobre isso, porque existem várias camadas, seja do poder público, seja dos empresários, seja da dificuldade de produzir, né, independentemente mesmo, assim. Quais são as dificuldades de produzir? Uma das principais é a que a gente está pautando agora, que é o financiamento, né, porque pouco se consegue se viver de arte no estado, e a gente termina fazendo e resistindo através de pequenos gestos, assim, como esse, que é o Festal, que é um pequeno grande gesto, assim, de resistência, onde a gente, enfim, coloca exposição, coloca vários espetáculos, coloca shows de música, enfim, coloca uma infinidade de atividades, mas que com um valor muito reduzido. Então, o recurso, as finanças, elas sempre são as principais dificuldades, porque com recurso, por exemplo, aqui em Maceió e no estado, a gente não tem uma política, uma lei de financiamento, não tem um edital, nenhuma lei de política pública, assim. Em todos os estados do Brasil, de alguma forma, subsidiam seus artistas com um edital de fomento anual, um edital... Aqui a gente não tem uma política como essa, então... E olha que nós estamos na capital. Toda a capital do estado, ela serve de modelo para todo o estado e é o espelho de todo o estado. E aqui a gente não tem. A gente teve lançado uma lei do município há 3 anos atrás, em 2015, mas depois disso ela não foi relançada. E olha que muita gente demorou para receber, né? Exatamente. E aí é muito delicado isso, porque como é que as outras pessoas que estão ao redor vão acreditar num projeto de arte, um projeto de educação também, porque a gente acredita que a educação social, ela não acontece só com a educação, né? Se você colocar a criança na escola e ela tem uma atividade artística, ela tem a saúde, isso é um movimento que vai fazer esse cidadão muito melhor, com certeza. Então, se você coloca só na escola e essa criança sai da escola e não tem com o que se ocupar, esse é um problema, né? Que é onde estamos vivenciando agora, por exemplo. Então, as artes, elas sempre foram muito importantes, ao meu ver, para essa construção coletiva mesmo, social, assim, de cidadão e também de entretenimento, porque é final de semana, enfim, seja qual for o momento, todo mundo precisa e gostaria e gosta de sair para assistir o espetáculo com sua esposa, enfim, com sua filha, com seu filho. Então isso são problemas que estão colocados e que só o tempo vai, eu acho, mostrando quais são as soluções, né, a gente, porque são várias camadas, assim, de lidar com elas. Quando a gente pensa nessa questão de dificuldades de produção, eu lembro lembro o modo de dizer, né? Eu ouvi falar, né? Temos família, né? De uma certa maneira, que antigamente você tinha mais clubes, você tinha mais espaços públicos para a apresentação. Você falou do interior, dos espaços, e aí eu posso lhe dizer alguns casos, por exemplo, eu digo isso porque recentemente nós passamos por um período eleitoral no estado, em que alguns candidatos reforçaram, precisamos trazer de volta o clube da nossa cidade, o cinema da nossa cidade, o teatro da nossa cidade. Temos um caso do Teatro 7 de Setembro em Penedo, que foi reformado por um programa de aceleração do crescimento de cidades históricas, seja pelo poder público. Mas se você for dar uma analisada rapidamente pelas cidades, você vai ver que, exemplo, Capelas não tem mais clube, Atalaia não tem mais clube, Pilar não tem mais clube. Falta palco? Pra gente é uma perda muito grande quando a gente sabe que os teatros estão sem funcionar, né? Mas nesse momento agora eu acho que nem é a falta de palco necessariamente, assim, porque os teatros eles estão aí, o 7 de setembro é uma prova disso, está lá lindo, novo, entre aspas, mas assim, restaurado. Mas não adianta colocar os espaços públicos em funcionamento e organizar, deixar o Teatro Deodoro, o 7 de setembro e todos os outros que existem aqui, bonitos, organizados, se a gente não tem condições de ocupar eles. Porque quais são as políticas que tem para grupos, por exemplo, em Penedo, para o 7 de setembro estar funcionando e ter uma rentabilidade, né? Assim, uma sustentabilidade do movimento de teatro? Não tem. Aqui tem alguns teatros, a gente quando precisa alocar um teatro, precisa pagar uma pauta. A gente, para produzir, para colocar um espaço como esse, para o público ver, já é uma luta, uma resistência enorme. Então, para a gente chegar ainda, ocupar um espaço que é público, pagar uma pauta, muitas vezes ter que, enfim, lidar com todas as demandas que um espetáculo precisa, como comunicação, divulgação, pagamento da equipe, toda a estrutura que a gente precisa para colocar um espetáculo lá, que às vezes as pessoas pensam que é só
encenar e tem muita coisa que acontece antes, é uma demanda enorme, assim. Então, eu acho que nesse momento alguns teatros existem, apesar de muitos a gente já ter perdido nesse meio do caminho também. Mas eu acho que agora a gente precisa de políticas públicas que subsidiem qualidade de ocupação desses teatros, porque a gente precisa ocupar, mas ocupar dignamente, né? Com recursos, com financiamentos, com editais, e isso está muito em falta, assim, aqui. Eu estou aqui com o Joesley Cordeiro, integrante da comissão de produção do Festal, Festival de Teatro de Alagoas 2018. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu estou lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500.000 novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida, mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Joesley Cordeiro, integrante da comissão de produção do Festival de Teatro de Alagoas, que já está em atividade, mas no dia 17 começam os espetáculos. Dia 17 começa com Baldroca, da Associação Teatral Joana Gajuru, na Praça Sinibu. Livre? Livre.
conta como funciona isso. Os espetáculos de rua a gente teve uma preocupação, né? Porque como são durante o dia a maioria deles, a gente teve uma preocupação em ver essa faixa etária, porque são públicos avulsos que vão passando, ou pessoas que vão programadas para levar seu filho, sua filha, então tem uma classificação indicativa livre. E tem outros espetáculos que acontecem, que são vários, são 16, eu nem consigo decorar. Vamos pelo menos citar um por um. Vamos. Dia 17, nessa quarta-feira, Baldroca da Associação Joana Gajuru, na Praça Sinimbu. Às 20 horas, mais conhecido como 8 da noite, Sim. Negreiros, da Companhia La Casa, na Sala Preta. Onde é a Sala Preta? A Sala Preta é o espaço cênico do Espaço Cultural Universitário, que fica ali em frente à Praça Sinimbu, que é onde acontece o curso de teatro. Tá, de então dança. vamos lá. Na Praça Sinimbu, ali no centro da cidade, tem o espaço cultural, ali onde tem cursos de inglês, coisa e tal. Curso de teatro, Entrou de dança, de ali, música. dá para encontra a Sala Preta. Exatamente. Tem todas... Também livre. Isso. Ou, na verdade, gratuito. Ele tem 14 anos. 14 Negreiros. anos indicativa. Nós temos a sinopse de alguma maneira do Baldroca do Negreiros? Não tenho todas as sinopses aqui porque são muitas, mas Baldroca é um espetáculo que eles estão reestreando agora. É de uma companhia que existe há muito tempo aqui, super consagrada no estado. Sim. E Baldroca já teve uma montagem e está reestreando agora com um novo elenco e com uma parte do elenco anterior. Então vale muito a pena conferir, porque eles vão estrear no festival essa remontagem. E Negreiros é um espetáculo também de um grupo daqui, né? A Companhia La Casa, eu confesso que não conhecia. Pois é. E é porque também é uma companhia relativamente recente, a La Casa. Certo. Mas... No Gajuru já fui muito. Aham. E... Aí já na quinta-feira, no dia 18, às 3 horas da tarde, no Museu Theo Brandão, tem o Encantados das Águas, com Linete Matias. Isso. É um monólogo? É um espetáculo de contação de história, exatamente. Certo. Também livre, Museu Theo Brandão. À noite, Mini Cabaré Tangueiro, com Julieta Sarza, na Sala Preta. Isso, um espetáculo de circo. De circo. É. No dia 19, que é a sexta, agora você vai ter que me ajudar com essa pronúncia. É Ewon ou Evon? Evon. Evon, da Companhia Cambada, na Casa Jorge de Lima. Essa também não é uma companhia que eu não acompanhei ainda. É nova também? É do interior essa. Do interior de que cidade? Se eu não me engano, ela é de... Eu acho que, se eu não me engano, é a de Penedo. De Penedo. Isso. E foi bom você falar, porque esse acontece na Casa Jorge de Lima. A Casa Jorge de Lima também é ali ao lado da Praça Sinimbu. Toda a programação do festival ela vai acontecer toda ao redor, ao entorno da Praça Sinimbu, seja no Espaço Cultural Universitário, na Sala Preta, na Casa Jorge de Lima, no Museu Theo Brandão ou na Praça Sinimbu, que é onde tem algumas atividades como feirinha e alguns shows também. O curso de teatro é um curso universitário? Isso, uma graduação. Uma graduação. Que tem a graduação e técnico também. Ok. Às 19 horas na sexta-feira tem Ciclos Viciosos, da Invasão Piegas, no Museu Theo Brandão, que é livre, e às 8 horas, Por um Triz, da Companhia Teatro da Meia-Noite, na Sala Multiuso do Espaço Cultural da UFAL. Fala um pouco sobre esses dois também. Ciclos Viciosos da Invasão Piegas é uma atividade que vem circulando, é uma companhia relativamente nova também, dos seus 3 anos aí atrás, que é individual também, solo. E a outra que você falou... Por um Triz, da Companhia Teatro da Meia-Noite. Por um Triz também é um outro solo, de uma outra companhia que existe há muito tempo. É uma das tradicional, claro. Super tradicional. Inclusive uma das professoras do movimento do Festal, quem propôs a gente que nós se juntássemos para... Já foi do Guilherme, né? Isso? Teatro, eu não sei Guilherme Ramos? Eu não sei todos os integrantes, mas hoje quem assume a responsabilidade de organização é o Julien, da companhia. No sábado, teremos Le Mont Blanc, da Companhia Raízes da Terra, na Sala da Orquestra, no Espaço Cultural. Isso. E às 20 horas, Bailarete, a bailarina Barbada, da Companhia Ato Reflexo, na Sala Preta, também no Espaço Cultural. Isso. E são 2 espetáculos de companhias também do interior, que eu não recordo as cidades agora, mas que a gente está tentando integrar esse movimento de teatro coletivo, independente, que está se unindo através do Festal. E são 2 espetáculos também novos, que aqui na capital a gente não tem o hábito de ouvir falar neles.
9 horas, praça musical com Mel Nascimento. Aí é uma atividade que vai acontecer na Praça Sinibu, na praça mesmo. A gente vai instalar uma feirinha coletiva, que vai ficar ao redor da praça e toda noite, como está na programação, tem um show de uma das artistas daqui de Maceió, abrindo com a Mel. No domingo, acredito, dia 21, o baile do Menino Deus, às 16 horas, na Companhia Mestres da Graça, na Praça Sinimbu. E às 19 horas, os que vêm de longe, Teatro da Poesia, Sala Preta. Isso. 21 horas, Praça Musical com Mai Honorato. Isso. É isso? É o mesmo movimento, 2 espetáculos à noite com show. Certo. 22, no dia 22 já é segunda-feira. Isso. Tem Geni Não Recomendada, às 16 horas na Praça Sinimbu, com a Companhia Versartes. Isso. E 20 horas, Medusa ao Reverso, com Camila Mesquita na Sala Preta. 21 horas, musical com Artefato. Isso, o mesmo movimento, 2 atividades, finaliza com show. Medusa ao Reverso é um espetáculo que estava no Sesc das Artes, inclusive, recentemente. É um espetáculo que é relativamente novo aqui em Maceió, mas que vem também conseguindo um alcance interessante, que também está na programação do Geni festival. Não Recomendada é de um grupo de Maceió? Isso, é de Maceió, é um grupo relativamente novo também. E essa é uma atividade que é uma intervenção que vai acontecer na Praça Sinimbu. De que estilo é essa intervenção? Para o público que não conhece, o que é uma intervenção? Uma intervenção é quando a atividade teatral ela lida em um lugar onde ela não é cotidiana, né? Certo. Então tem essa temática não recomendada da Geni, que é muito conhecida também. Imagino que seja o personagem da música do Chico Buarque, exatamente. E essa intervenção vai ser feita na Praça Sinimbu. Certo. Na terça-feira, dia 23, às 9h45, a mala da Companhia Acambada, novamente, no Museu Theo Brandão. E 15 horas, imagino que seja Ralé, Sim. de Gessé Batista, código 8, na Sala Multiuso do Espaço Cultural. E às 20 horas, entre Rio e Mar, Alagoanas. Isso. Coletivo Eteaçã, na Sala Preta, às 20 horas. 21 horas tem praça. Não, deve ser o quê? Uma reunião? Praça? Deixa eu ver se... Praça musical, desculpa. Exatamente. Com Sujeitamente Ativa, na Praça Sinimbu. Ativa. Esse é um dia bem legal também, porque tem... começa com o primeiro espetáculo, que é um espetáculo de circo, depois tem um de dança, depois tem um de teatro, depois tem um show musical. Então é um dia bem misturado, bem interessante para o público se aproximar, porque tem 3 espetáculos de linguagem diferente e um show musical para encerrar o dia. E no dia 24, às 3 horas da tarde, À Direita de Deus Pai, grupo Os Bufões da Mãe Joana, Casa Jorge de Lima. 18 horas, Praça Musical com Naná Martins, na Praça Sinimbu. 19 horas, Do Barro ao Sangue, da Companhia Versarte, na Sala Preta. E às 20 horas, Palhaçaria de Improviso de Clowns de Quinta, 16 anos. 21 horas, Praça Musical, Edir Ribeiro, Praça Sinimbu. Exatamente. É um outro dia também bem legal, que vai ter espetáculos de linguagem diferente também, um show de encerramento, e que vai ser mais ou menos como vai funcionar a partir do dia 24, se eu não me engano, porque todos os dias tem 2 ou 3 espetáculos e um show que encerra. Feirinha Colabora, o que é isso? A Feirinha Colabora é uma feirinha que já acontece aqui em Maceió há algum tempo. Ela acontece em praças de Maceió para dar movimento a essas praças, né? E aí é uma feirinha que já acontece, tem uma tradição na cidade, e a gente convidou elas para se aproximarem do festival, e a gente, através delas, também dá uma fortalecida no movimento que vai acontecer na Praça Sinimbu, que terá o show toda noite, enquanto os espetáculos estão acontecendo, essa feirinha está montada para que as pessoas possam também fazer suas compras, comprar produtos de pessoas daqui de Maceió, artesãos e etc. Bate-papo, Fios da Memória, tem Thelma César, Valéria Nunes e Reginaldo Oliveira, Mary Vaz, Charlene Sade, Everlane Moraes, Vanesca Pimentel, Otávio Cabral, Jadir Pereira, Peró Batista, Magno Ângelo,
Elaine Lima, Zéza do Coco, Wilson Santos e José Acioli. Eles que são dança, performance, teatro, circo e etnocena. Como funciona isso? Os debates Fio da Memória, inclusive tem 2 acontecendo agora, exatamente nesse momento, na Casa Jorge de Lima. E a gente pensou nesse momento que ele é direcionado tanto a estudantes das artes, né, do teatro, do circo, da dança, da performance, ou do público que já assistiu ou acompanhou esse movimento de teatro, de dança ou de circo em algum momento da história de Maceió, de Alagoas, e querem relembrar ou ver essa história sendo recontada por figuras que fazem parte delas. Então, a gente tem a mesa Fio da Memória, que cada mesa ela tem um tema, seja teatro, a gente convida 3 pessoas que fizeram parte desse momento, ou fazem parte ainda, e acontece do mesmo jeito com dança, circo e performance. Pois bem, eu estou com o Joesley Cordeiro, integrante da comissão de produção do Festal. Nós estamos indo para o último intervalo. A gente volta já com o último bloco do programa Ponto de Vista. No começo eu era azul, uma cor legal, positiva, mas todo mundo achava estranho. Aí eu resolvi mudar, fui direto pro vermelho, tipo queimadona de sol, mas todos continuavam me olhando diferente. Tentei algumas variações até chegar nessa cor básica, e agora ninguém me acha assim tão diferente. Quer dizer, tem gente que ainda acha, mas é só uma questão de tempo. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Joesley Cordeiro, integrante da comissão de produção do Festal. Estamos aqui falando do Festival de Teatro de Alagoas, que está acontecendo desde o dia 10, mas os espetáculos começam no dia 17, vão até o dia 24. Você pode se informar colocando Festival de Teatro de Alagoas 2018, você encontra Festal 2018 no Instagram e pode pegar essa informação. Mas assim, os eventos circulam mais ou menos ali na Praça Sinimbu, do Espaço Cultural, Casa Jorge de Lima, Museu Theo Brandão. Como os 13 grupos culturais têm enxergado o atual momento da cultura no Brasil, o atual momento das políticas públicas no Brasil e o futuro da arte no Brasil? É uma pergunta bem delicada essa, porque a gente se pergunta isso todos os dias, né? E é muito complexo falar sobre isso, mas a nossa união e o festival, pra a gente já é esse ato de resistência, né? De não deixar esses trabalhos ficarem a mercê, enfim, guardados em nossas sedes, sem funcionalidade nenhuma social, principalmente. E é uma forma também de fazer com que essa nossa unidade consiga resistir a um momento que está propício a vir coisas ainda piores, por exemplo, né? Porque, por exemplo, na nossa eleição presidencial, a depender de quem ganha, a gente pode ter um Ministério da Cultura inexistente, né? Cortado. Isso pra gente é muito grave, porque, por incrível que pareça, o Ministério da Cultura é um grande financiador de muitas coisas, muitas das poucas coisas que a gente produz. E o Ministério da Cultura, ele sendo cortado, por exemplo, ele não é só uma pasta federal que é cortada. Ela é secretarias de municípios de vários estados que também são cortadas, porque se o Poder Federal fizer isso, também dá legitimidade para que os municípios, os estados também cortem essas pastas
mandato. Então isso é muito perigoso para a gente, porque a gente volta a um momento que é de extrema delicadeza, de extrema resistência para a gente e de unidade mesmo, porque só nos resta se aproximar mesmo, se aproximar dos grupos, do movimento, se aproximar do público, para que as pessoas vejam de fato a importância que a arte tem na vida de uma pessoa, na vida, enfim, de um aluno que está na escola, de uma pessoa que está já no seu trabalho, que às vezes está estressado com o seu dia a dia, senta para ver um espetáculo e se transforma ali, enfim, consegue acessar a sua afetividade e entre outras, enfim, infinidades de possibilidades que a arte tem. Então, para a gente analisa esse momento como um momento de extrema dificuldade, uma crise política muito grandiosa, assim, e que resta a gente resistir com momentos bonitos e fortes e grandiosos como esse, que é o Festal, por exemplo, que de fato mostra o contraponto de tudo isso, né? Que é a força, a beleza e a qualidade que tem o movimento artístico no Brasil inteiro, mas nesse caso de Alagoas. Quando a gente analisa isso, muitas vezes a fortificação, o fortalecimento de um grupo teatral passa, a gente já tem falado isso ao longo dos 4 blocos, pelo financiamento. Financiar projetos, muitas vezes, não parece ser só a montagem. Você tem um período de estudo, de treino. Como é isso para o ator alagoano? Um processo de montagem, ele é muito, como você colocou, vai além do que as pessoas veem ali, né? Um processo, ele começa muito antes da gente chegar ao teatro e às vezes nem termina depois da apresentação, né? Como é muitos casos, assim. Então a gente começa primeiro por estudos de textos, se forem textos já criados, ou pelo processo de construção dramatúrgica também, que é às vezes do caso de alguns processos. E aí a gente vai para um estudo de mesa branca, que é para estudar que texto é esse, como será feito, que a gente precisa, inclusive de financeiro para poder montar ele, de figurino, de maquiagem, de cenário. E a partir disso a gente começa a trabalhar tanto com os atores quanto com as pessoas que vão conceber cada um desses elementos que eu citei anteriormente. Então, depois que tem todos esses elementos, a gente ainda passa um período se adaptando com todos eles, para depois ir ao palco e mostrar de fato ao público em geral. Você falou de textos clássicos, temos um festival com 19 espetáculos. Algum deles, ou quantos deles em média, mais ou menos, para fazer uma pergunta até mais razoável, nós estamos bem de roteiristas? Textos originais? Eu acho que sim. Inclusive no festival tem muitos espetáculos com textos autorais. Isso para a gente é muito importante também, porque os textos clássicos eles são muito bons, muito importantes para a história do teatro em geral. Mas a partir do momento que a gente começa a pautar as nossas histórias, né, por exemplo, como tem alguns espetáculos, como por exemplo Entre Rimas Alagoanas, é um espetáculo que ele fala de história de mulheres de Maceió que vivem de alguma forma às margens das águas e que essas histórias são trazidas para o teatro e contadas poeticamente através de atrizes. Então isso para a gente é muito grandioso, né, que isso também aproxima com que esse público que sente para ver um espetáculo se sinta mais pertencente ao que eles estão vendo, porque às vezes a gente colocar Shakespeare é muito interessante, mas às vezes as pessoas não se vêem naquela obra. E quando a gente traz o texto autoral, né, a gente coloca em pauta coisas que são nossas, que são daqui e que as pessoas se identificam com elas. Certo. Nessa parte de construção da política, tempos atrás se tentou uma lei de incentivo, tanto municipal como estadual. Funciona? Se elas existissem, elas funcionariam com certeza, porque a gente inclusive cobra, a gente tenta, enfim, conseguir desdobramentos de funcionamento dessas leis, mas elas não funcionam ainda, né? Então isso é um buraco, assim, na cultura e no fazer cultural alagoano. Porque a partir do momento que essas leis funcionam, inclusive, por exemplo, a estadual, se fosse o caso de estar funcionando, ela nos daria um subsídio de no empresário, como você falou anteriormente, e pleitar com ele esse patrocínio e também ele também tem alguns benefícios além de investir o dinheiro no nosso espetáculo. Isso seria uma forma de
dar metodologia a esse nosso trabalho e validar de alguma forma ainda mais o trabalho que a gente já faz, para que a gente consiga, de fato, subsídio, para que a gente consiga um pagamento digno, não só para nós profissionais que estamos em cena, mas para o nosso produto e com a maior qualidade também aos palcos, porque às vezes nós temos os bons espetáculos, bons textos, mas não conseguimos dar a qualidade que a gente gostaria de dar por falta de investimento. Certo. Qual a importância hoje do curso de teatro para o atual momento, atual cenário do teatro em Alagoas? A Universidade Federal de Alagoas ela tem um curso de teatro, de dança e de música. O curso técnico da Universidade Federal tem o curso de dança, de teatro, de música e entre outros. Mas esses cursos têm uma importância, no caso da graduação, ela traz para a gente, para Alagoas, professores capacitados, formados em arte, seja em teatro, dança ou música, para que a gente consiga colocar, inserir esses profissionais e suprir essa demanda das escolas, para que eles consigam também estar diretamente ligados a essa formação dentro da instituição escolar. No caso dos cursos técnicos, eles conseguem trazer uma formação também para pessoas que tenham interesse em se formar, em se tornar ator, atriz, dançarino, enfim, bailarino e etc., para que a gente consiga renovar essa camada de artistas que aqui existem e de alguma forma trazer novos ares de pessoas para que se juntem a gente e consigam de fato dar as mãos para que a gente consiga inclusive brigar talvez por essas políticas que andam cada vez mais devagar para a gente. Então é muito importante a força desses dois cursos, do técnico e da graduação, porque um traz a formação de professores nesses segmentos para que a gente consiga ter profissionais capacitados na cidade e no estado, e o técnico traz novos profissionais para que a gente consiga também ter novos grupos, como a gente vê na programação, vários novos grupos, que inclusive alguns vieram da escola técnica e da graduação, e que a gente possa também proporcionar ao público novas experiências, porque novos grupos sempre trazem novas experiências do fazer. Só reforço para a gente estar encerrando, quais são os participantes do teatro? Porque vai além do ator, não é isso? Exatamente. Um espetáculo, para ele acontecer, ele depende de muitos profissionais, e muitos profissionais ali estão envolvidos. Tem um ator, a atriz, que está ali em cena, que geralmente é o que as pessoas mais têm contato ou diálogo. Tem o iluminador, tem o roteirista, que no nosso caso do teatro é dramaturgo. Tem o diretor de cena ou encenador. Existe maquiador ou maquiadora, figurinista, o cenógrafo. Existe, dependendo do espetáculo também... Você falou do produtor? Produtor, em todos eles tem, assistente de produção, dependendo do espetáculo, e entre outros também que vão se desdobrando dependendo da demanda do espetáculo. Espetáculos maiores existem uma equipe muito maior, espetáculos menores às vezes reduz também a quantidade, mas iluminador, dramaturgo, maquiador, cenógrafo, figurinista, sonoplasta, que é o nosso caso, para quem opera áudio, quando é ao vivo são músicos. Então existem muitos profissionais envolvidos para que um espetáculo vá em cena e de fato divida essa história com as pessoas que estão assistindo. Obrigado, Joesley, por ter concedido essa entrevista para a gente. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você. Participe do Festal, se informe e vá lá assistir, prestigiar inclusive o Teatro Alagoano. Até mais.